Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Luiz, professor de História da Rede Pública Estadual de Ensino e este é o Que História é Essa? Um canal de comentários de política, economia, educação, cultura e entretenimento, certo? Bom, a notícia de hoje vai ser da esfera das notícias, em especial das notícias do mundo, onde uma delegacia foi incendiada por manifestantes. Então o assunto de hoje é o incêndio dessa delegacia e como isso nos diz sobre o direito natural, o direito humano à revolta. Então fique comigo para saber mais sobre esse assunto. Bom, indo direto aos fatos. O que aconteceu foi que, nessa última semana, um grande movimento de revolta no estado de Minnesota, nos Estados Unidos, começou após um homem negro, chamado George Floyd, ter sido imobilizado por policiais após uma abordagem totalmente arbitrária. E nesta abordagem, nessa imobilização, ele foi sumariamente sufocado sob o peso do corpo de um policial que o imobilizava. Ele não resistiu à prisão, ele estava desarmado e o crime pelo qual ele é acusado foi passar uma nota de valor de $20. Veja, que tipo de ação policial onde 4 homens cercam um indivíduo e tentam imobilizá-lo e depois que ele está rendido ainda tentam sufocá-lo, colocá-lo inconsciente. Totalmente arbitrário. E é claro que a tensão racial foi colocada em xeque, porque a gente não vê homens brancos geralmente sofrendo esse tipo de abordagem nos Estados Unidos. Não é um caso à parte, não é um caso isolado. Então é natural que a comunidade negra americana e a comunidade toda ligada aos direitos humanos e direitos civis em geral tenha ficado bastante chocada. Os protestos escalaram até chegar na foto épica, que você deve ter visto em algum lugar, eu vou colocar aqui no vídeo também, da delegacia em chamas. E essa imagem ela causa um pouco de choque, e eu até achei que os comentários nos portais de notícias iam ser muito ligados à indignação de que não adianta nada botar fogo nas coisas, de que isso é depredação do patrimônio público, mas para minha surpresa, a maior parte dos comentários em sites de notícias, em blogs, aqui no YouTube mesmo, são favoráveis à ação dos manifestantes. Então aquilo é visto como positivo. E eu gostaria de falar um pouco sobre em que casos é positivo o uso da violência para a manifestação. Esse é um assunto interessante no Brasil, porque toda vez que os manifestantes excedem o uso da violência, como por exemplo a depredação de prédios públicos, é muito comum aqui em São Paulo são os ônibus queimados, quando há uma ação violenta da polícia na periferia, como uma forma de chamar a atenção para o caso, ou a interdição de rodovias com pneus queimados, é o que a gente costuma ver mais. E sempre se diz aquele papo, não adianta nada, as pessoas vão ter que pagar mesmo por essa depredação e etc. Mas é bom a gente perceber uma coisa bastante interessante no caso do George Floyd e dos protestos da tensão racial lá nos Estados Unidos. Ali não se está lutando por uma medida do governo, não é um protesto contra uma medida X ou Y do governo, contra um político X ou Y, Não é contra uma política pública, contra um gasto do governo, contra um imposto específico, é um protesto em defesa da vida. De negros, então, a comunidade negra dizer que não se sente segura sendo protegida pela força policial. Então é um ataque ao Estado, certo? É uma contraofensiva ao Estado. Quando se queima uma delegacia, é um símbolo e até uma coisa concreta, Porque afinal a delegacia é onde ficam os policiais. Então é uma forma de resistir ao governo, é um ato de resistência. Quando a gente fala de direitos humanos, aqui no Brasil, fica todo aquele papo de direitos humanos para humanos direitos, de que defender direitos humanos é defender bandido, que defender direitos humanos é ter que entrar com carinho nos bandidos, permitir que as pessoas façam o que elas queiram, que é coisa de esquerdista, etc. Mas não, a ideia de direitos humanos está diretamente ligada a direitos naturais, a uma concepção filosófica que começou há séculos atrás, Não é uma novidade, de que nós, só por sermos humanos, só por nascermos, nós já temos uma qualidade de direitos inerentes a nós, certo? E muitos direitos são óbvios, direito à liberdade, direito à vida, e alguns não tão óbvios, quanto o direito à educação e direito à saúde, O governo tem mesmo que garantir esses direitos a eles. Uma coisa mais básica que é o direito à vida, você consegue discutir, mas esses outros, que seriam os direitos sociais, por assim dizer, já não é tão óbvio assim, e eu até concedo. Mas o que está acontecendo nos Estados Unidos
É um protesto em relação ao direito à vida, certo? Essas pessoas não se sentem seguras com as forças policiais policiando elas, né? Há um diferencial tratamento à comunidade negra. Sobre o direito à resistência, é bom a gente lembrar de dois filósofos muito importantes. Thomas Hobbes e John Locke. São dois ingleses que advogavam sobre o contrato social, que é a concepção de que quando você vive em sociedade, você automaticamente abre mão da sua liberdade em troca de algo. Há um pacto coletivo que ele é firmado num passado fictício ou concreto, ou seja, há uma concepção de que em algum momento isso aconteceu, não importa qual, ou importa qual no caso de você estabelecer uma constituição, mas de qualquer forma você concorda. Você não é totalmente livre em sociedade e isso não deve ser assim em nenhum lugar para esses contratualistas. Existe um contrato. Mas o que você ganha? Para Hobbes, você ganha segurança. É o jeito de você impedir a luta de todos contra todos. Para Thomas Hobbes, o homem é o lobo do homem. O homem é brutal na sua natureza e se não houver uma força total que o impele a obedecer, o impele a agir de acordo com certas normas, o ser humano ele vai cair num caos e na desordem, né? Então veja, Thomas Hobbes ele defendia inclusive o poder absolutista, de um rei absoluto, de um rei que concentrasse todos os poderes, até judiciário, legislativo, ele que criava as próprias leis, desde que, em troca, esse rei oferecesse essa segurança aos seus subordinados. E mesmo Hobbes admite que, em certos casos, o direito ao levante, à sedição, à revolta, ele é garantido. E o mais interessante, eu posso até deixar o trecho aqui embaixo, de um artigo que eu encontrei na Justificando, né, no portal Justificando, de que não importa se o sujeito ele é um criminoso punido pelo Estado, que o Estado decidiu que ele deve ser punível pela morte, ou que o Estado decidiu, enfim, de alguma forma puni-lo, que há uma justiça, não é uma questão de justiça, é uma questão de vida e morte. Quando um grupo de sujeitos se acha ameaçado, se acha tolhido, né, do seu direito à vida, é legítimo que ele se defenda. Todo ser humano tem direito a se defender quando a sua vida está em jogo. E este é um homem que defendia o absolutismo. Então, quando uma pessoa acha estranho que alguém vá lá e incendeie uma delegacia nos Estados Unidos, ou aqui no Brasil, quando se proteste contra as polícias, e a PM em São Paulo, por exemplo, é a que mais mata no mundo, isso é um dado estatístico, isso é um protesto de direito à vida e ir contra ele seria voltar atrás até de antes do absolutismo, há 400 anos atrás. Então a sua cabeça está mais atrasada do que você pensa. Ou a cabeça dessas pessoas, que felizmente não fazem parte do meu círculo próximo. Então há um direito à vida que se sobrepõe a todos os outros e até mais ao direito do prédio de existir, ao direito material, ao prejuízo material do contribuinte. Mas não fiquemos só em Thomas Hobbes, porque você pode dizer, por exemplo, que a polícia ou o governo, em certos casos, ele não está ameaçando diretamente a vida daqueles cidadãos que estão ali protestando. Afinal, quem morreu foi o George Floyd, além de outros americanos, e que deveria ser feito um processo para esses americanos específicos e aquelas pessoas que não estão sendo ameaçadas naquele momento não teriam direito de protestar. Aí você poderia ficar nesse argumento já, com Thomas Hobbes, que é mais concreto, né? Ele só diz que as pessoas podem se revoltar se sentem ameaçadas em sua vida imediata ali. Mas aí você pode pegar o filósofo John Locke. E é um tratado, né? Ele escreve 2 tratados a respeito do tiranicídio, né? Que é de você matar o tirano, que em alguns casos, quando a monarquia é subvertida e o monarca, em vez de simplesmente seguir as leis, ou mesmo seguir o próprio poder absolutista, ele começa a agir de acordo com o arbítrio, com a vontade própria. E para John Locke, nesse momento em que o monarca, o governante, o governo em geral, e aí o John Locke, ao contrário do Hobbes, ele não vai falar de um monarca, de uma pessoa personificando o Estado, ele vai falar da estrutura mesmo, né? Se a estrutura é corrupta, se a estrutura não garante a segurança ou mesmo use a estrutura para empobrecer e prejudicar deliberadamente o seu grupo, há um direito à subversão. Veja que pro Locke já não é não só o direito de se revoltar contra alguém que está ameaçando a sua vida, mas de prejudicar, de tirar do seu grupo, de tirar de você, te empobrecer, usar a estrutura do Estado para te empobrecer. Isso é importante porque o John Locke, ao contrário do Hobbes, ele vai falar da propriedade privada. O Estado então tem que garantir as duas coisas. Tem que garantir a vida dos seres humanos e a propriedade privada. Porque sem a propriedade privada, você está ferindo uma extensão do seu sujeito, que é o fruto do seu trabalho e é como você age no mundo.
Então a postura de um liberal, por exemplo, não só de um socialista aqui que vai ver as tensões raciais, tensão social e fala que é legítima essa violência, mas o bom liberal, o legítimo liberal, que às vezes é colocado no espectro da direita, tem que olhar esse protesto e pensar que aquilo é legítimo. E mais, assumir que o liberal brasileiro às vezes é um bunda mole, porque ele fala que imposto é roubo, imposto é aquilo, mas morre de medo e protesta, esperneia quando ele vê alguém atacando o Estado. Veja só, aqui no Brasil você não pode quebrar uma vidraça, você não pode botar fogo no ônibus, eu não estou defendendo esses atos, veja só. O que eu estou dizendo é que alguns liberais, por assim dizer, olham esses atos e acham tudo muito absurdo, quando o direito à revolta tem pelo menos 300 anos, com John Locke, o direito à rebelião contra um governo injusto, contra a tirania. Então, o que a gente tem que aprender com esses protestos é que às vezes uma imagem é só uma imagem. Você pode ver a delegacia pegando fogo e achar aquilo uma cena de violência. Você pode ver as pessoas saqueando as ruas e aquela convulsão social e falar isso é errado e ponto. Mas é uma análise pobre, né? Porque quando você não tem um governo que garanta a segurança, a propriedade e a prosperidade dessas pessoas, a subversão é legítima. E o que é a subversão? A subversão é voltar ao estado de natureza, antes do Estado, que as pessoas fazem o que querem, e aí coisas ruins acontecem. E esse é um ponto interessante. Quando a gente olha a delegacia pegando fogo, quando a gente olha as ruas sendo saqueadas, quando a gente vê as pessoas enfrentando a polícia, é um fato a se entender, mas nunca a se comemorar. É lamentável que a gente tenha chegado a esse ponto. Então a gente compreende a fúria daquelas pessoas, mas tem gente que parece que gosta, né? Quer ver o circo pegar fogo. Não, a gente tem que olhar aquilo e falar como a gente pode fazer isso parar, sem ter que repreender todas essas pessoas e falar que estão todas erradas e botar na cadeia e aumentar o problema, mas ao mesmo tempo oferecer uma solução que permita que o pacto social, que o contrato seja estabelecido. E lá nos Estados Unidos, esse contrato social, principalmente entre a comunidade negra e os brancos, está muito danificado. Vamos acompanhar para ver novidades. Eu sou Luiz, professor de História, e a minha análise é histórica e filosófica aqui, e eu fico por aqui. Se você gostou, não deixe de se inscrever, deixar o seu curtir e até a próxima.